E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Cá estamos nós de novo em mais um podcast RPG com Jambu, que é um podcast aqui no canal que a gente do estado do Pará vem colocar nossas posições, nossos pensamentos, nossas contribuições sobre vários assuntos relacionados ao RPG. Então é uma forma que a gente tem de participar das conversas e da cena nacional do RPG. Sempre gostamos de trazer algum convidado externo. Nosso convidado de hoje ainda não chegou, que é o tio Xangas, mas daqui a pouco ele deverá aparecer aqui conosco. Estou aqui na expectativa dele se conectar e juntar aqui, colar conosco aqui na tela. Mas enquanto ele não chega, vamos eu e o Thiago trocando ideia, pois o tema de hoje é bem interessante. Vocês vão inclusive acompanhar um pouco da nossa realidade em Belém, estado do Pará, de como é que nós consumimos no passado e consumimos hoje conteúdo de RPG. Mas antes, deixa eu apresentar aqui o Thiago. Esse moço formoso aqui do meu lado se chama Thiago Costa. Ele é jogador e mestre de RPG que adora explorar novos sistemas, mas geralmente está jogando D&D, rolando dados desde 2007 e sempre tirando críticos em ataques de oportunidade contra jogadores. Thiago, dá um olá aí pra galera. Hello, pessoal. Boa tarde a todos. Estou aqui novamente representando e vamos já falar de conteúdo. Vamos nessa. Então, gente, escolhemos um tema interessante para hoje. O tema, sempre em forma de pergunta, é: onde você consumiria conteúdos relacionados a RPGs? Mas antes que o Thiago, eu ou qualquer pessoa que esteja nos assistindo ou nos escutando, permita-me fazer um breve resumo histórico de como era esse consumo especificamente aqui em Belém. E naturalmente vou falar um pouco também a nível nacional. Por que também a nível nacional? Lá no passado, nos anos 80, o RPG chegou no Brasil através de quem trazia o Dungeons and Dragons lá dos Estados Unidos, trazia para o Brasil, e naturalmente, como eram poucos que tinham esse privilégio de trazer, eles permitiam que seus colegas, amigos, fizessem os famosos Xerox, suas cópias Xerox desses livros. Eis que daí surgiu a geração Xerox. A primeira geração de jogadores de RPG aqui no Brasil é assim conhecida, a geração Xerox. Depois, com o tempo, editoras brasileiras como a Devir foram trazendo esses jogos e localizando para a língua portuguesa aqui no Brasil. E aí, outras gerações de pessoas jogadoras foram se formando, adquirindo esses jogos através de editoras nacionais ou às vezes continuando aquela tradição de produzir cópias Xerox dos que vinham lá de fora, porque até então nem todo jogo chegava aqui, nem todo suplemento chegava aqui. Daí veio o surgimento da internet, chegando um pouco mais acessível à população. E junto com ela vieram blogs. Nossa, como a gente acompanhou muito blog nos anos 2000 e 2010. E também redes sociais, afinal de contas, a galera antiga como o Thiago, eu não sou antigo não, viu? A antiga como o Thiago, chegaram aos Orkut. Olha só! Oh, glória! Orkut também era uma forma de acessar conteúdo de RPG. E outras redes sociais que vieram depois, Facebook, o Twitter que veio a virar X, Instagram, Blue Sky, YouTube, TikTok, várias outras formas de conectividade de internet foram viabilizando muitos conteúdos somados aos tradicionais, o impresso e o verbal. Então, hoje temos muito mais alternativas de consumos de RPG. E aí fica aquela pergunta: onde é que hoje nós consumimos RPG? Por onde a gente acessaria e por onde a gente recomendaria que as pessoas devessem acessar RPG? Depois dessa introdução,
Deixa-me virar para o Thiago e perguntar: Thiago, onde você consumiria conteúdos relacionados a RPG? Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai definir que conteúdo, né, nós vamos atrás. Porque o Haga, ele falou dos livros, dos materiais impressos, e aí eu considerei que ele estava se referindo às fontes primárias do RPG. Os livros de regras, os livros de suplementos. Então, isso é uma coisa, mas é conteúdo. Conteúdo relacionado a RPG pode ser várias coisas. Pode ser uma resenha, pode ser um comentário, pode ser revista, pode ser um homebrew que a pessoa está compartilhando, pode ser um comentário sobre uma regra. Então, isso tudo é conteúdo. E aí a gente vai querer saber que tipo de conteúdo você quer ir atrás. Notícia é um outro tipo de conteúdo. Eu quero só saber o que lançou nas últimas semanas, nos últimos meses. E aí a gente vai definir que tipo de conteúdo. Vou puxar aquela da profissão. Existem algumas leis, né, da biblioteconomia, e uma delas diz assim: a cada leitor o seu livro. Pode não parecer nada, talvez nem queira dizer nada, mas a nossa interpretação e a minha interpretação disso é que em algum lugar vai existir um conteúdo apropriado para cada pessoa. Nem tudo vai servir para todos, mas definitivamente cada leitor vai ter o seu livro. E aí eu acho que é a partir disso que eu vou dar os meus pitacos. Respondendo a tua pergunta, Raga, onde eu consumo conteúdo de RPG, hoje, principalmente, através das redes sociais. Sobretudo, Twitter. Vamos fazer pelo menos por esse episódio, chamar de Twitter, mesmo que a gente saiba que é X, porque já está enraizado, né? Então, pelo Twitter e, alternativamente, pelo TikTok. Só que, assim, não são as fontes sempre principais. Por exemplo, eu acompanho pelo Twitter, mas é pelo perfil oficial de algum blog ou de alguma editora, ou até mesmo por outros influenciadores que falam sobre isso. E no TikTok são os influenciadores, né? A galera lá que está com sua câmerazinha vertical e fica falando sobre RPG. Esse é o meu principal em termos de conteúdo. Agora, em termos de aquisição de livros, aí é loja. Então, principalmente, ou apoiando algum financiamento coletivo, ou comprando diretamente com a editora. Normalmente é assim que eu obtenho. Claro que às vezes, né, você está de noite ali com uma depressãozinha, aí você entra no Telegram para pegar aquele PDF ali não autorizado, né? E às vezes isso acontece, mas não vem ao caso. Não vem ao caso. E principalmente é isso, financiamento coletivo e diretamente nas editoras. E a Amazon também, né? Porque quando já passou algum tempinho depois de lançado, aquele livro ficou bem baratinho para comprar. Muito bom. Tiago, deixa eu aproveitar ainda uma questão histórica agora, especificamente falando de Belém. Antes da gente ter um pouco mais de acesso aos meios de internet, tínhamos uma predominância muito grande do impresso que chegava de editoras que tinham algum nível de distribuição aqui em Belém. No caso do RPG, especificamente era a Devir. A Devir praticamente dominava em termos de RPG que chegava aqui em Belém. Galera, não é sacanagem. Não à toa que... Era comprar em banca de revista. Comprava de RPG em banca já vou chegar lá. Ela vai ser meio que a etapa da minha fala. Antes das bancas de revista, basicamente nas lojas que tinham algum produto de RPG, basicamente só chegava a Devir. E o que a Devir tinha na época? Mundo das Trevas, Dungeons and Dragons e GURPS. Não à toa que temos uma geração grande aqui em Belém que essencialmente jogou esses três. Depois veio se diversificar graças... Rapidinho, eu vou passar para ti. Graças às bancas, que o Thiago comentou ainda agora. Que aí chegou a Dragão Brasil, com aquelas várias propostas de 3D&T, Tormenta, dentre outras coisas. Então, depende muito a nível local o quanto que a gente vai acolhendo de conteúdo que vai chegando na gente. Só que aí a gente olha para hoje, aproveitando que o Thiago comentou mais cedo, que temos hoje influencers, temos blogs, temos páginas, temos canais que dão uma provinha do conteúdo, que nos ajudam a decidir o que consumir de fato depois. Thiago, tu quer comentar?
Não, eu ia dizer que eu sou uma dessas pessoas. Era pra ter feito assim, olha. Eu, uma dessas pessoas que começou jogando esses três. Ah, olha aí. É a influência do que a gente tinha de acesso ao conteúdo. Mas antes de mais nada, antes que a gente possa prosseguir, deixa eu acolher essa pessoa maravilhosa que chegou aqui com a gente, nosso querido tio Xangas, do Melanina RPG. Tio, e dá um olá aí pra galera. Fala galera, e aí, tudo beleza? Raga, Thiago, satisfação enorme estar com vocês aqui, tá? Desculpa a Show. demora, desculpa o atraso, Não tem mas eu problema. tava ajeitando as luzes. Não, bacana aqui, tio, e que aqui a gente faz em ritmo de bate-papo. Então, não importa a hora que chega, o importante é que chegou e vai fazer parte Ele dessa tava história. ali estacionando, que tava a rua congestionada, aí demorou pra chegar. Então deixa eu fazer aqui a devida apresentação. Esse moço, tio Xangas, que eu acabei de mencionar, além de ser organizador no Melanina RPG, ele é comunicador social e especialista em experiência do cliente, o IUX. Eu não sei se é exatamente como fala, mas ele daqui a pouco me corrige. Ele também é redator no Melanina Zine RPG, a qual foi finalista do Goblin de Ouro para melhor mídia escrita em 2025. Galera, só perdeu para o Dragão Brasil, viu? Olha só o poder da criança. E ele é apaixonado por narrar, ler, jogar e criar RPGs e jogos de tabuleiro. Tio, devidamente acolhido. Quer mais fazer algum outro recado, alguma fala? Não, você falou tudo aí agora. Tipo, eu quase não me reconheço quando você falou. Que currículo é esse, gente? De onde ele tirou isso? Não, porque olha, eu gosto de fazer esse momento de afago na hora de citar as pessoas. Porque é legal levantar as pessoas pra cima. Quando tá todo mundo pra cima, a gente quer se junto. Então eu quero sempre poder fazer isso. Um dos grandes momentos do meu diversão offline em junho foi poder lhe dar um abraço, lhe conhecer pessoalmente e trocar uma ideia, sério. Foi perfeito. Muito bom. Sensacional. Então, Thiago, tu me permite fazer a pergunta novamente pro tio e para ele também fazer as contribuições dele? Com certeza. Tá. Tio, só para te posicionar, conteúdo aqui pra gente é um troço gigantesco. Vai desde livros físicos, digitais ou até só simplesmente canais ou TikToks de gente falando e comentando sobre RPGs. Então, fazendo essa breve introdução, eu te faço a pergunta e você responde para mim. Onde você consumiria conteúdos relacionados a RPGs? Onde eu consumiria? É isso, a pergunta. Cara, falando sobre conteúdo, eu vou citar um camarada nosso que é meu compadre lá e sócio do Jogos e Quilombagens, professor Luciano Jorge. Ele fala muito de que o que é o criar conteúdo, o que é o consumir conteúdo, seja lá o que isso seja, a gente está engajado nesse meio, nessa coisa, né? Antigamente eu tinha o costume de consumir mais através de vídeos em redes sociais e tudo mais, para tentar me integrar, sabe? Mas agora que eu tenho um pouco mais de condição financeira, eu consigo fazer o que eu realmente gostava, que era adquirir livros e ler a história ali através dele, de como construir cenário, participar de oficinas literárias, oficina de narrativa. Inclusive a Flávia Gazi, né, soltou um novo podcast aí, né, sobre narrativa, e tá muito legal. Esse tipo de conteúdo que eu costumo consumir quando eu tô próximo do RPG, né, quando eu tenho intenção de consumir RPG. Inclusive o RPG parar, né, quando a gente dá uma dica de música, né, uma música que nos remete a ambientação de RPG, é uma coisa que me atraiu muito para esse tipo de conteúdo. Então é nesse sentido que eu costumo consumir. É nesse sentido. Muito bom. Então agora que você já fez essa introdução, eu já estava trocando uma ideia com o Thiago sobre, em termos históricos, que pra gente aqui em Belém, a gente teve um encaminhamento muito específico. Como a gente mora na região norte,
a logística daqui ela é complexa. Só para te ter uma ideia, Tio, a gente lida com uma frase que já virou piada. Sabe aquela história do você compra alguma coisa e tem frete grátis, só que lá na entrelinha tem dizendo menos para o norte e nordeste. Então, a gente arca com os custos de qualquer coisa que chega para cá, incluindo o RPG. E da década de 90 para cá, todo e qualquer impresso perpassava por isso e demandava de uma logística. E nos anos 90, a gente só tinha Devir. Tanto que eu estava comentando, eu acabei fazendo gol com o Thiago, que eu disse o seguinte: como era Devir, só tinha D&D, Mundo das Trevas e GURPS. E o Thiago disse: joguei os 3. É verdade. E aí, Thiago, me viro para ti e te pergunto: pode compartilhar com a gente esse seu histórico de acesso a conteúdo no passado? Daqui a pouco a gente fala do presente, mas vamos olhar do passado, porque o passado define muito o nosso presente. Diga pra gente como foi a sua história. Então, eu já comecei a minha jornada com RPG na transição, né, do digital para o analógico. Então, eu sou uma cria dos anos 2000, não dos anos 90. E nesse período já tinha Orkut, e isso, aquela ferramenta, eu sinto falta do Orkut por isso. Não era para ficar vendo foto de ninguém, nem mandando scrap para ninguém, muito menos fazendinha. Era porque a gente tinha muitos fóruns de RPG. Tinha o fórum de Scam, que era o mais celebrado de todos, porque eu cresci uma família humilde, né, vim de periferia, mas eu já era o nerd do bairro. Então, eu não tinha condições de comprar livros. Normalmente, quando eu tinha acesso aos livros, era emprestado de algum amigo mais bem sucedido que eu, e a outra coisa era os PDFs do Orkut. Então, e eu sempre gostei muito de conhecer esses temas. Minha maior diversão era ler um livro de RPG, saber o que podia fazer ali. Então, quando eu encontrei os fóruns de Scam, aquilo ali foi uma revelação para o mundo, porque tinha muita coisa legal. E outro tipo de conteúdo também que eu consumia bastante era aquelas narrativas continuadas. Eu não sei se vocês chegaram a pegar isso. Basicamente, alguém escrevia uma frase e aí todo mundo ia complementando o que acontecia e isso gerava uma corrente. Hoje em dia, se a gente for ler aquilo, é um grande meme. Era muito divertido. Outra coisa também que eu consumia bastante relacionada a RPG era aquele de Daimon, os netbooks daquela biblioteca que tinha de Daimon. Como eu adorava aquilo também. Tinha muito conteúdo. Só que hoje em dia a gente chama de homebrew, mas naquela época era netbook. E então lá tinha muita coisa também interessante. Por exemplo, eu achei que era o meu xodózinho da época, era RPG, Final Fantasy Tactics para RPG Quest. Nossa, aquilo era incrível. Eu lembro até que teve acho que quando lançou aquele filme A Bússola de Ouro, a distribuidora fez um netbook oficial para Devir. Não é Devir, qual é a editora da Diamond? Já esqueci também. A editora da Diamond. A editora da Diamond RPG. Eles lançaram um livreto oficial que adaptava o cenário de A Bússola de Ouro. Então era muito bom encontrar. Era uma catita de internet para caçar suplementos de RPG. Na maioria das vezes era suplemento de terceiro, né, de outro, da comunidade, e eu amava. E por fim, uma coisa que eu consumia bastante, né, nesse mundinho aí do Orkut, e logo um pouquinho depois do Facebook, era os contos, os fóruns de contos, onde a pessoa escrevia ali ou o resumo das suas campanhas, ou transformava as suas campanhas em contos, ou pequenos livros, né, historinhas. Eu consumia bastante isso também, nessa época. Muito bom, Thiago. Agora me viro para ti, Tio. Como foi a seu histórico de consumo de RPGista nesses anos anteriores? Cara, foi... Eu sou cria dos anos 90, né? Então, hoje eu tenho 43 anos. Naquela época eu devia ter 13 para 14 anos de idade. Estava ali no ensino fundamental. E em algum momento eu tinha convidado um primo meu, né? Um primo meu vivia sempre lá em casa, né? Então eu tinha convidado um outro camarada que era da igreja, né? Meus pais até hoje são testemunhas de Jeová, então ele era lá desse meio.
Então ele foi lá para casa para gente jogar, porém, eu não lembro direito o que aconteceu, mas meu pai acabou no meio disso tudo colocando a gente de castigo, eu e meu irmão. Então a gente não podia ligar o videogame. E aí, esse meu amigo que chegou lá em casa, né? Ele era mais velho do que eu e tal. Ele botou uma caixa do videogame no colo, né? Aí pegou um papel, uma folha de papel ofício e começou a desenhar um mapinha ali e tal. E, e ele falou, pô, você tem dados, você tem jogo de Ludo por aí, alguma coisa assim? Aí a gente falou, pô, não tem não, tal. Ele, não, então a gente vai brincar de pau ímpar. Então ele começou a contar uma história ali, que a gente estava num reino, não sei o que lá e tal. E do nada a gente batia pau ímpar com ele para ver quem que vencia as disputas, né, as propostas que ele ia colocando para a gente vencer os desafios. Né? E no final, eu, meu irmão e meu primo, né, a gente conseguiu completar a missão e tudo mais. Foi uma coisa bizarra, tipo, um sentimento de, meu Deus, o que é que tá? O que é isso, sabe? Que brincadeira é essa? E aí, depois disso, ele foi embora e a gente ficou meio que carente daquela brincadeira. E em um certo período do ano, na escola, um amigo meu tinha levado umas revistas e tal, que ele estava se desfazendo, revista de Pokémon, umas coisas assim. E Pokémon, não era Pokémon, acho que era Dragon Ball, uma coisa assim dessa. E, e aí a gente pegou, não, eu quero, né? Passa aí pra mim que eu vou pegar. E aí veio uma Dragão Brasil. Eu não lembro direito, mas era a Dragão Brasil que tinha uma capa de lobisomem, que tinha um rasgo também, que nem lobisomem segunda edição. Então foi nesse período que chegou em mim a coisa do RPG e eu vim entender o que é que meu colega tinha feito para mim naquela outra vez. Aí eu já reuni meu irmão e meu primo de novo, vamos jogar, é isso aqui, sabe? E daí foi para frente. Tipo, consumindo o Dragão Brasil, que era a única coisa que tinha, né? Também tinha, nas bancas era de conteúdo mais fácil de atingir. Eu também faço parte do asterisco, né? Menos para o Norte e Nordeste. Eu sou de Salvador, eu morava lá nessa época. Então, não chegava muita coisa. Então, o Dragão Brasil e os conteúdos que esse pessoal fazia, né? O Tormenta, chegou nas minhas mãos com mais facilidade. É uma coisa que a gente podia comprar com uma certa dificuldade em bancas de revista procurando, né? Garimpando. E a Devi. A Devi, como a gente consumia muito coisa de vampiro, lobisomem e tudo mais, era uma coisa bem legal, assim, quando a gente chegava e encontrava coisas assim, mas acho que a primeira coisa, meu livro de RPG que eu encontrei foi Cyberpunk 2020, que também veio pela Devi, né? E eu e meu irmão, a gente tinha um sisteminha, né, que a gente ia pra escola andando, a gente ia pra escola de ônibus, mas a escola ficava, sei lá, uns 40 minutos. Então, quando os nossos pais davam dinheiro, tinham dinheiro de transporte para dar pra gente, a gente guardava, né? E aí foi com essa grana que a gente conseguiu comprar o Cyberpunk 2020 pela primeira vez e ter um primeiro conjunto de dados que eram 3D10, acho. E foi muito legal, foi bem por aí. Pô, cara, que legal. Quero fazer uma adição. Manda. Outra coisa que eu consumia bastante era aqueles fóruns de pérolas de RPG. Aquilo era muito divertido. Muito, muito, muito bom. Cara, eu consumi muita coisa. Eu joguei RPG no Orkut, né? Umas comunidades que tinham lá, das pessoas que foi bem conhecido também lá para os anos 2000 como Play by Forum, né? PBF, RPG PBF. Então, até hoje a gente joga assim, né? Tipo, tem uns grupinhos no Telegram onde a pessoa faz a narrativa, coloca um sistema ou sem sistema. E eu me amarro muito, porque eu gosto de escrever conto. Isso desenvolve bastante a questão da narrativa e criatividade, né? É muito legal improvisar nessas mensagens, jogar RPG de forma assíncrona. Sim. É muito interessante. Verdade. Mas eu nunca participei dessas threads de continuar o que a pessoa estava falando, sabe? Eu me sentia, eu queria fazer, mas eu ficava assim, eu não consigo, eu só ficava acompanhando. Boa. Ok, agora vou transferir a gente do passado e olhar o presente, porque no passado estávamos extremamente limitados
seja pela logística, seja pelo meio de acesso, que era o físico, ou seja, por questões financeiras. O tio citou com muita precisão o quão o acesso ao RPG era para poucos. E aí a Dragão Brasil, chegando nas bancas, diversificou um pouco mais e gerou uma geração nova de pessoas jogando RPG. Mas olhando para hoje, vendo que temos esse volume enorme de jogos sendo desenvolvidos e viabilizados por campanhas de financiamento coletivo, para além do que as editoras também trazem. E a gente, em vez de meter a cara e de ver logo o que o jogo tem a nos entregar, criamos o costume de procurar pessoas que já tiveram um privilégio de pegar um conteúdo desses jogos e comentar e divulgar e mostrar esse pouco para a comunidade. Então a gente tem esse costume de procurar essas pessoas, ver o conteúdo delas e decidir, é isso ou não que eu quero consumir. E aí eu me viro para vocês. Pelo menos a gente da região norte, a gente não tem lojas especializadas. Ainda temos só algumas livrarias, as poucas que ainda restaram, que trazem aquele basicão. Vocês encontram ainda D&D, ainda encontram Mundo das Trevas, aqueles mais recorrentes. E aí a gente vai atrás de YouTube, a gente vai atrás de Instagram, a gente vai atrás de TikTok, como o Thiago falou. São eles que nos dão as atualizações que vão dar um pouco mais de confiança e introdução para decidir o que eu quero comprar. Foi assim que, por exemplo, eu corri atrás do For Against Darkness, que a Retropunk no passado fez. Eu não conhecia RPG solo, não tinha a menor ideia de como funcionava, mas graças a alguns produtores de conteúdo que a Retropunk acionou, pude saber o que era o jogo e fui lá e fiz o meu apoio. Depois chegou aqui. Tudo bem que foi carinho o bichinho chegar aqui, porque a logística para ele chegar aqui doeu, mas chegou e eu brinquei e me diverti. Saiu de lá de Curitiba para chegar no Pará. Só para vocês terem uma ideia, é um livrinho de, eu acho que é tamanho A3, saiu o dobro. Nossa. O valor, mas o frete ficou o dobro no final. Nossa. De tão caro que foi. Mas enfim, fiz essa introdução porque a gente vive uma realidade diferente hoje. Aí eu me viro para vocês. Qual é o método que vocês têm muito utilizado? O Thiago já adiantou, mas agora bora falar especificamente sobre isso. Qual é o método que vocês se empoderam de conteúdo para decidir qual vai ser a sua diversão no RPG? Thiago. Tá, vamos lá. Primeiro, eu considero que hoje em dia o meu acesso a RPG ele é totalmente digitalizado, certo? Eu compro principalmente versão física de RPGs que eu gosto e de RPGs que não tem versão digital, como por exemplo, tudo que a Galápagos vem lançando não tem versão digital, então eu compro. E quando tem financiamento coletivo, a minha primeira opção, Caçadores, a minha primeira opção é comprar os packs digitais. Se for um RPG que eu gosto muito, eu compro o físico, como por exemplo Fábula Última, saiu esse mês. Esse eu não resisti, comprei o pack todo, o físico. Mesmo nem tendo mais espaço aqui para guardar, aqui. Já tem muito, a seção de RPG aqui da minha estante já lotou. E isso é para aquisição de livros, né, de livros, vou chamar de informação primária de RPG, livros de regras e os suplementos. Para outros conteúdos, eu utilizo, quando eu estou no momento D&D, eu utilizo aquelas plataformas. Uhum. Eu tenho o D&D Beyond, né, tenho alguns livros lá, então eu já utilizo aquilo ali como preparação, que eu acho muito mais prático preparar ali pelo HTML e tudo. Mas também utilizo o 5e Tools, utiliza aqueles fóruns, né, aqueles aplicativos que auxiliam no equilíbrio do combate ali, baseado no ND, enfim, essas ferramentas. Utilizo sites que auxiliam a criar mapas, a criar coisas, né, para dentro do seu jogo, né, criar monstros. Eu utilizo bastante essas ferramentas. E para me informar sobre isso, eu
utilizo o TikTok e o YouTube também. Tem alguns produtores de conteúdo no YouTube, às vezes eles têm nas duas plataformas, sendo que no YouTube é o vídeo mais longo. No TikTok é meio que o chama, né, para você ir pro YouTube. Então, atualmente, é principalmente digital a minha forma de consumo de RPG. E físico apenas quando ele é mais exclusivo, quando eu tenho um apreço por ele. Muito bom. Tio, e sua vez? Eita, assim, Tiago, a gente está junto, sabe? É isso aí. Em algum momento desse ano ainda, se alguém chegar aqui em casa e procurar um biscoito na cozinha, vai achar livro de RPG, porque não tem mais espaço para colocar, então é complicado esse hobby, né? E tem ficado, assim, apesar de ter ficado cada vez mais caro, tem muito mais produtos aparecendo o tempo inteiro, então acompanhar também tem sido um pouco difícil, principalmente em questão de leitura. A gente costuma dizer que são 3 hobbies diferentes, né? O ler RPG, o jogar RPG e o comprar RPG. São 3 coisas muito distintas. Muita gente que compra RPG hoje não consegue jogar e às vezes nem consegue ler. Essa é a verdade. Eu vou lendo, eu vou lendo assim as coisas que eu mais tenho ansiedade para poder ter comigo, né? Tipo o Caçador mesmo, eu consumi muito rápido. É uma coisa que eu estava esperando há muito tempo. Então eu tinha achado a capa feia, muita crítica, mas eu gostei. E onde eu costumava consumir, cara, nossa, antigamente eu só conhecia o material perdão, que era mais hypado, assim, pela Jambô e tal, que eu já conhecia, né? A coisa do Tormenta, D&D. Então era o que eu procurava, informação direta, ou Storyteller, né? Que eu sempre gostei de jogar o Mundo das Trevas, por assim dizer. E eu não tinha condição de comprar essas paradas, né? Então eu não conhecia também o mundo, a bolha do RPG que se formou em torno da comunidade brasileira. Porque assim que eu consegui assim, mudar, pegar um celular melhorzinho assim, e tal, instalei alguns programas, tipo o Twitter, e eu conheci muita gente do RPG no Twitter. Inclusive eu comecei a acompanhar o Raga pelo Twitter, sabe? Dos comentários, das pessoas, das apresentações. Então foi ali que eu redescobri Evelyn Castro, ali que eu encontrei Thiago Rosa, que hoje onde eu encontrei Noper também, onde são pessoas que hoje em dia influenciam muito as coisas que eu leio, né? Porque são pessoas que fazem review, pessoas que consumem jogos um pouco mais diferentes. Então quando eu consumia muito mais pelo Twitter, assim, eu também peguei o For Against Darkness, só que eu peguei bem depois, né? Bem depois, porque minha vida no Twitter foi em 2021, 2022, tá? Não foi antes. Então, agora, né, hoje em dia, eu consumo muito pelo contato com as pessoas que estão no meio, sabe? Trocando ideia com o pessoal da New Order. E uma coisa que eu gosto muito de fazer também é acompanhar o Ennis, né? Que é a nomeação de jogos internacional aí de RPG. Que antigamente eu acompanhava mais pelo Terra dos Mundos, né? Lá com Chess, tudo. Então, agora eu leio isso, né? E procuro consumir mais conteúdo das pessoas que estão mais próximas. E o que eu quero dizer? As pessoas que se comunicam comigo com relação à ancestralidade, a interesses mútuos, sabe? Consumo muita coisa ao redor do Melanina RPG. Então, Maloca Games, o seu canal, Raga, o Sem Fronteiras, que tá com a Tel, tem o Vitor. Então, essas pessoas, elas comunicando esses livros, né, falando da história dos jogos que elas gostam, eu vou me aproximando mais deles. Então, é assim que eu tenho consumido RPG hoje em dia. E muito. E que interessante, né, gente? Olha só, eu quis fazer questão de trazer os nossos relatos do passado e do presente, e a gente percebe o quanto mudou, né? O quanto mudou o nosso consumo. E ele acompanha a evolução tecnológica.
Enquanto que a gente era muito boca a boca, muito do impresso, passou a ser bastante digital e virtual, graças às redes sociais que se expandiram consideravelmente. Temos mais de uma opção hoje. Afinal de contas, já tivemos, como o Thiago comentou, já tivemos um Orkut, que de uma forma bem divertida a gente tinha acesso. Hoje em dia a gente tem a rodo tipos de redes sociais, desde as de vídeos, que é o TikTok, as de fotos, que é o Instagram, ou a só de textos, que é o Blue Sky. Fica aí a gosto do que você gostar de consumir. Meninos, proponho agora... Pessoal, diga. queria falar só mais uma coisa que eu venho ignorado, mas também que é um grande expoente, que é o Discord. O Discord ali é uma terra ali nebulosa, mas tem muita coisa. Já vi um Discord bem estruturadinho ali, que a galera cria ilustrações, cria regra alternativa. É um mundo ali, as crianças amam. A gente que já é mais kakura, já não tem tanta paciência assim, não. Verdade. Bom, deixa eu aproveitar que tu citaste o Discord e fazer aqui um pouco de divulgação. Galera, já começou o Comuna Gen. Comuna Gen é um evento de criação de jogos promovido pelas duas meninas do Caquitas, que é a Renata e a Paula, a Mônica de Farias e a Flávia Gazi, que é uma oportunidade, não é de competir, é de gerar uma comunidade de criação de jogos. Todos criando jogos sob tutela dessas meninas, que vão estar lá produzindo palestras, produzindo orientação, para que ao final tenhamos um conjunto bacana de jogos para a comunidade se divertir e jogar. Então, se você estiver nos assistindo depois na Vermelhinha ou nas plataformas de podcast, vai estar aqui na descrição o link do Discord do Comuna Gen para vocês acessarem e participarem desse evento comunitário sensacional. Alguém quer comentar alguma coisa antes de avançar? Olha lá, galera, pode produzir, que daqui a uns anos a gente quer ver em editor esse material que vai ser produzido, viu? Pô, assim, a Comuna Gen foi informação que eu recebi, que eu recebi com animação, né? Eu estou querendo participar de fazer alguns jogos, eu estou trabalhando no desenvolvimento de alguns jogos, e ter essa experiência vai enriquecer certamente tudo que eu possa fazer no jogo que eu estou fazendo. Inclusive, tem muitas pessoas de nome, né, trabalhando com mentoria lá de game design. Então vai ser bem maneiro. Vai ser bem maneiro mesmo. Vai ser mesmo. Olhando para as antigas Game Jams, né, as informações, como, tipo, eu sou muito chegado na Mônica de Farias, então, nossa, nas meninas da Caquitas, então, vai ser maravilhoso, com certeza. Participarei, estarei lá. Show. Então, agora sim, vamos avançar à próxima parte daqui do podcast, que é quando a gente traz as respostas que foram colocadas nas redes sociais. A mesma pergunta que serve de tema aqui no podcast, eu lanço nas redes sociais e deixo livre para quem quiser responder e manifestar seus pensamentos. E aqui vou trazer para vocês. Deixa eu compartilhar aqui, abrindo o arquivo para mostrar aqui para vocês. E vamos lá. Direto do Facebook, deixa eu abrir aqui a tela. Direto do Facebook tivemos o comentário do Luciano Bastos, que disse: olá pessoal, hoje eu consumo informações sobre o hobby em canais, grupos e perfis de editoras e postagens de amigos, mas eu gostaria de acessar tudo centralizado em uma revista. E aí o Amaral Rosa contribuiu completando o seguinte: uma revista física de RPG deixa saudades. Eu vou jogar essa para o Thiago comentar, mas antes, Thiago, eu quero dizer que, como hoje nós temos vários canais, várias pessoas trazendo informações, ao mesmo tempo temos uma pulverização delas. E aí, eu entendo quando o Luciano manifesta o desejo de ter um pouco mais de informações centralizadas, para facilitar essa busca, para não ter que ficar pulando de canal em canal para tentar obter o que você deseja consumir. O que tu acha disso, Thiago? Vamos lá, várias coisas. Primeiro delas, Luciano, não vai ser possível, Luciano. E é bom que não seja possível. Porque uma revista, somente uma revista, ela tem toda uma questão editorial e ela tem uma missão, né? Tem um valor ali. E esse valor está associado a uma editora. E vai ter uma visão única, né? De uma única empresa. Então, quanto mais alternativas tiver, melhor, né? Porque terão várias visões. Por exemplo, é bem provável que, se for uma revista mainstream, ela oculte certas coisas.
como diversidade, racialidade, que é clássico. Então é bom que tenha outras revistas. Então não vai ser possível, mas isso é bom, tá? Não... O que você pode fazer é, por exemplo, utilizar ferramentas tecnológicas a seu favor. Por exemplo, eu utilizo o Feedly, que é um programa de um site que organiza informações. Você pega ali seus canais que você mais gosta, vai cadastrando um por um, e ele vai criar um feed de vários lugares, do YouTube, de blog, e ele vai te dar ali bonitinho só o que você tem interesse. E sim, eu gosto de revista também. Só que, Luciano, vamos lá, você vai ler essas revistas físicas mesmo? Ou você só gosta porque isso vai te remeter àquela sensação do passado? Né? Vamos. Um ano de revista, porque eu colecionava revista, aquela Sci-Fi News. Um ano de revista, você já quer se ver livre de tudo aquilo, porque enche os cantos, fica cheio de poeira, enfim. Então, eu te recomendo organizar um feed para isso. Pode fazer isso através do grupo lá do Twitter. Tem uma função que eu inclusive faço para a galera aqui do RPG. Então todo mundo que eu gosto do RPG, eu crio tudo numa única página, e quando eu quero só saber de RPG, eu vou naquela abinha lá e tá todo mundo ali, um feed bonitinho do que as pessoas publicaram. E é isso. A revista é muito legal, mas ela representa um valor só. Então quanto mais alternativas, melhor. Beleza. Vamos ao próximo comentário, que o tio vai também participar. O comentário é do Amaral Rosa, que disse: em grupos de Facebook, WhatsApp e subs do Reddit, eu queria um canal de YouTube de RPGs para adultos cansados. Um giro de notícias, um resumo com menos de 10 minutos. Caramba, adultos cansados. O que tu acha disso, tio? É isso, né? Inclusive é o meu retrato, adulto cansado. Eu tô nessa. Mas é como o Thiago falou, tipo, e também como o Haga disse, os conteúdos estão muito pulverizados por aí, né? Tipo, tá sendo semeado em diversos cantos da internet, e acredite, é muito maior do que o que a gente consegue contemplar, né, do nosso dia a dia. Quando eu cheguei em São Paulo, né, quando eu saí de Salvador, cheguei aqui em São Paulo, eu conheci as pessoas que eu conhecia de rede social, mas, nossa, quando eu olhei para o lado, tipo, era um mundo tão grande que eu não fazia ideia de que existia, sabe? Tipo, eu não fazia ideia de que existia uma Lampião Games, eu não fazia ideia de que existia um universo simulado, a Maloca Games mesmo, que hoje em dia eu tenho muito carinho, né, pelas pessoas que estão na Maloca. A marca é muito o meu tamanho, e então esse conteúdo, cara, é enorme. Então vai ser um conteúdo muito direcionado às pessoas que estão produzindo ele. Por exemplo, eu vou fazer aqui o merchan da Melaninazinha RPG, né, que é uma revista completamente digital hoje, né, sem muitas aspirações de ser uma revista física, mas que ela também tem um conteúdo racializado, né? São pessoas negras, pretas, pardas, afro-brasileiras que trabalham nela, que escrevem, que redigem, que editam, e é um trabalho incrível, mas é completamente voltado para o nosso conteúdo, né? Para mostrar às pessoas que esse conteúdo existe e que muita gente não vê, sabe? E que dificilmente vai sair em revistas maiores, né? Espero que isso mude em algum momento, né? Mas que esse conteúdo alcance as pessoas. E fazer um conteúdo desse, semanal, me lembra aquele rapaz do TikTok que ele fala poupando seu tempo, dando resposta dos vídeos. Ele tem uns vídeos que falam de alguma bobagem e tal, tentando quanto eu gastei na minha ida ao mercado. Ele assiste e te diz o quanto gastou. Você não precisa perder tempo, sabe? Isso é muito legal. Pareceria muito isso. E eu gostaria de ver alguém com uma criatividade legal para fazer um negócio desse, sabe? Em 10 minutos, concatenar todas as informações da semana do RPG. Boa. Vamos. Eu posso dar uma sugestão? Manda. Olha, para adulto cansado, eu recomendo a primeira coisa que eu recomendo. Pega uma IA que faz highlight de qualquer vídeo ou podcast, aí você pega os episódios do Haga, e aí você põe o link, e aí ele vai fazer os highlights do que é falado aqui.
Aí já ficou aí um conteúdo, primeiro, beleza? Boa. Depois, tem uma pessoa que faz isso, que é o D12 Cast. Uhum. Esse menino, ele fala de novidade. Não é só sobre novidade isso, mas ele fala muito, faz listas de RPG. Também é legal, é bem curtinho os vídeos dele. Então já dá para conferir, para saber o que está rolando, o que está pintando, o que está aquecendo. E aquele menino do TikTok, o Play Ray, ele também fala muito sobre notícias. Então já pode começar por aí. Beleza. Então, mas a primeira opção é que vale. Mas aí os highlights dos episódios do Haga, porque tem muito conteúdo bacana aqui. Né? Obrigado. Pois é. Vamos então ao próximo. Agora é do nosso querido Nopertu, do canal Nopertu. Ele deixou aqui o seguinte recado lá no Instagram: se entendi a pergunta direito, diria que a forma como eu mais consumo conteúdo de RPG é no YouTube e plataformas de live. No mais, leio muito PDF no PC mesmo. Gente, eu me identifico muito com o Noper, porque eu também, hoje em dia, eu acompanho boa parte do que eu consumo pelo YouTube. Casa com uma questão pessoal minha, de que eu tenho uma conta no YouTube. Então, eu não tenho propaganda, não tenho nada relacionado. Então, para mim, fica suave acompanhar os conteúdos. Tanto que a minha lista de canais é gigante. Tem vezes assim que quando eu vejo o que eu quero assistir ficou enorme. Aí eu tenho que ficar fazendo maratona para poder me atualizar. Mas podem haver outros. O que tu acha disso, Thiago? É assim, conforme você vai se apaixonando cada vez mais por um hobby, você vai se dedicando mais e muito mais coisas vão aparecendo. E aí, nesse caso, a pessoa tem que, assim, a gente tem que medir o nível dela. Você é uma pessoa iniciante que está ouvindo a primeira vez falar de RPG e está ouvindo esse episódio, porque quer saber onde você vai consumir, é isso. Se for isso, se você for muito jovem, o Discord te ajuda, né? Se você já é uma pessoa ali que jogou muito na sua adolescência, na sua infância, passou um tempo, né, viveu a sua vida de adulto e agora está um adulto cansado que quer recomeçar a jogar, porque já tem o Faz Me Rir, já tem tempo, né, os filhos já estão grandes, aí também é um outro perfil que a gente pode identificar. Normalmente essas pessoas, elas vão querer coisas que remetam àquele tempo, né? Elas não vão estar muito abertas ali para novidades. A gente falando aqui de PDF, ele vai querer coisas que ele consumiu naquela época. Então, talvez por isso que tem gente que prefira a revista. Se for revista, ainda tem Dragão Brasil, né? E aí, então, você tem que entender mais ou menos onde é que você está e ver o que é melhor. Por exemplo, a gente fala muito de PDF. Eu gosto de PDF, mas tem gente que não consegue ler. Tem problemas visuais, né? Tem, sei lá, a luz incomoda e realmente aquela pessoa não vai conseguir ler. E aí, às vezes é melhor um podcast, às vezes é melhor um vídeo, né? Tem tudo isso. Então, o que eu acho sobre isso? Vamos traçar o perfil dessa pessoa, né? Você é começou agora no hobby e quer saber onde tem essas notícias, ou você é aquele que já tem uma experiência, mas estava meio afastado e está retornando agora. E aí isso realmente é bem legal de identificar e saber recomendar as melhores fontes. Muito bom. Vamos ao próximo. Tio, quer comentar? Sim, cara, tio, e é uma coisa tão pulverizada, né? Essa coisa do conteúdo, né? Você comentou sobre a sua lista de canais que você acompanha no YouTube. É incrível o quanto isso muda quando você sai de uma rede social para outra, né? Quando você consome muito no YouTube, você desconhece algumas pessoas que só estão no TikTok. E se você consome no TikTok e no YouTube, você desconhece as pessoas que estão no Instagram. E se você desconhece essas pessoas do Instagram, você pode conhecer quem está no Blue Sky, quem está em outras plataformas, quem está só no Discord, só no Telegram. E é muita coisa. Tem muita coisa para consumir. Às vezes nem sempre é uma coisa legal, mas tem coisas de muito bom conteúdo por aí, né? De pessoas hobbyistas e pessoas mais pro profissional, né? Como são os casos das revistas. Tem muitas revistas por aí. Tem além da Melaninazinha, a gente tem a Dragão Brasil, a gente tem a revista Tormenta 20, a gente tem a New Order Magazine, a gente tem a revista da Retropunk, né? Então tem a revista, meu Deus, esqueci o nome da revista do João, cara, meu Deus, é isso. Mas tem a do Copycat. Sim, tem muita revista por aí.
E todas têm um conteúdo bem específico e bem direcionado para o público que consome aquele material, né? Então, tem muita coisa, você pode começar por um bocado de lugar, mas se você encontra da rede social que você mais gosta, é muito mais fácil você consumir, né? Eu falo, tu citaste isso, eu me identifiquei profundamente no que tu relataste, Tio. Por exemplo, como eu sou muito focado no YouTube, pela comodidade do não haver propaganda, eu ponho lá minha playlist e vou escutando enquanto estou fazendo alguma atividade mecânica. Só consigo fazer isso quando estou fazendo atividade mecânica. E aí, eu deixo de curtir conteúdo do Spotify. Aí eu vou mencionar conteúdo do Caquitas, conteúdo do Lenin Dragons, muitas das vezes do Café com Dungeon. Então eu acabei ficando limitado. É isso. Café com Dungeon, Lenin Dragons, tem Covil do Dragão. Nossa, tem um canal que o pessoal, um podcast do pessoal de Portugal que faz um jogo via podcast que é surreal. Tem o RPG Guacha, que é um cara enorme. E muita gente assim que, se você não tá acostumado, se você tá só no Instagram ou só em uma rede, você não vai conseguir chegar nessas pessoas, sabe? É bem difícil. Verdade. Então ainda é um meio onde a gente se comunica passando muito pelo boca a boca também, sabe? Verdade. Apresentações. Dito isso, vamos ao próximo comentário, que agora é do Joca Jasper, que ficou um pouquinho grande e teve um desdobramento aqui. Vamos lá. O Joca disse: YouTube, Trends, celular. Nos anos 90, eu era ativo em consumir revistas como Dragão Brasil, Dragon Magazine e Saga. Nos anos 2000, consumia muitos blogs e fóruns. Orkut, quem lembra? Atualmente, foco mais nos canais do YouTube. Deixo em segundo plano e escuto como se fosse um podcast. Os próprios podcasts, a maioria, já deixei de seguir e ouvir. Não tenho Twitch nem TikTok. Aí aparece o Juta comentando: Dragão Brasil era lendária. Lembro que na época de Star Wars Episódio 2, fiquei louco por achar a edição temática. E o Joca complementa: era a melhor. Joguei Pokémon por ela. Então, já que a gente está falando especificamente de Dragão Brasil, deixa eu comentar aqui algo que queria que o Thiago também participasse. Dragão Brasil, gente, foi responsável por chegar nas crianças de escolas públicas no interior do estado do Pará. Para quem conhece a região interior do estado do Pará, sabe o quão a logística consegue ser pior do que a capital Belém. Então, uma Dragão Brasil besta, simples, era o que dava viabilidade para a molecada do colégio pegar um intervalo e passar 15 minutos ou até um pouco mais na curtição de jogar um RPG, onde eles pegavam um dado ou até uma moeda como um rolador de aleatório de resultados. E a Dragão Brasil foi responsável por isso. Por isso que eu digo que tem muito mérito histórico e social da Dragão Brasil no meio social do RPG nacional. Thiago, seus comentários. Relacionado ao Dragão Brasil, eu me divertia bastante com aquilo. Eu não era colecionador de Dragão Brasil, mas eu tinha amigos que eram, então era a forma que eu acessava elas. E a gente sempre tem história, assim, de depois da sessão, sentar ali, sei lá, esperando dar o horário para voltar para casa, de pegar aquelas sessões das cartas. Nossa, que era muito bom, de ler ali, aí todo mundo se divertia. Fez parte, sim, de uma cultura. Eu, nessa época, eu era muito adepto de criar o meu própria historinha, meu próprio mundinho, então eu rejeitava um pouco as sugestões da Dragão Brasil. Eu achava aquilo uma invasão. Era uma ignorância da época, né? Eu achava, não quero que eles criem esse cenário para mim, eu crio meu próprio cenário. Hoje em dia, não. Adulto cansado, eu adoro. Quanto mais eu puder preparar para mim, melhor. E, então, na época, os conteúdos não me marcaram tanto, porque eu tinha essa rejeição. Eu achava que eu podia fazer igual também. E isso mudou hoje em dia, mas eu tenho muitas memórias relacionadas a Dragão Brasil. E foi a principal que chegou para mim. As outras revistas, né, como Dragon Magazine, não cheguei à Saga. A Saga eu comecei a acompanhar recentemente, que ela ganhou um remake. Já coitadinha, já tá com dificuldade para ser publicada. Mas eu passei a acompanhar recentemente. Eu gostava dessa versão nova da Saga. Beleza. Diga.
com relação a Dragão Brasil, né? Tipo, não tem nem o que dizer. Foi o primeiro, foi o segundo contato com RPG, foi quando eu descobri o que era RPG. Então tem muita dessa questão da nostalgia, né, da Dragão Brasil. Eu ainda assino a Dragão Brasil hoje em dia, mas naquela época era difícil da gente ter sempre, né? A gente guardava dinheiro para quando saísse uma capa que atraísse mais, né? Então a gente tinha um grupo, né? Isso foi um pouco mais tarde, já com 19, 18 anos, já estava trabalhando, me virando, né, na verdade. E aí a gente tinha esse grupo e às vezes um comprava a revista, outro comprava e deixava sempre na casa do mestre. A gente tinha um acesso mais fácil, era onde a gente ia jogar. Depois a gente começou a completar Holy Avenger, todos os materiais de RPG que a gente conseguia. Era uma época que a gente jogava GURPS, gente. Era isso. Era isso, jogar GURPS. Não tinha dinheiro para comprar kit de dado para jogar D&D, nem os livros caros. A gente xerocou um GURPS, né? Plastificou lá e aí botou numa pasta. Todo mundo tinha um D6 ali e vambora, vamos jogar. E tio, inclusive, numa dessas de querer pegar D6, que é fácil de pegar, né? A maioria dos jogos da época tinham D6 como rolador de dado. Eu roubei os dados do War. Aí depois o pessoal ficou puto comigo. Porra, tu pegaste os dados do War. Os 3 dados vermelhos e os 3 dados amarelos, é isso aí. Eu jogava muito com dado de War. É isso aí. Vamos ao próximo comentário, agora do WhatsApp. Quem comentou foi a Tatiana Barbirato, que disse: eu consumo em canais oficiais. Pena que ela não especificou mais o que seria confiável. Tiago, na tua opinião, o que seria um canal confiável? Olha, é muito amplo, mas eu acho que para ela seria um canal confiável, seria um canal de pessoa ali que faça uma abordagem assim, não muito recriminatória dos temas, sabe? Eu acho que uma pessoa que chega para falar, é porque agora não pode mais o orc não ser maligno, é porque tem um cadeirante aqui na foto do D&D, isso é um absurdo, acabaram com a minha infância. Eu acho que isso não é viável. Acabaram com a minha infância. Essas fotos aqui de anão, nossa, anão latino, como pode um anão latino? Esse tipo de coisa eu acho que não é confiável. Boa. Tem gente que chora bastante, gente. É isso. Exatamente. E agora, tio, e tu vai ficar aqui com a manifestação da Koda, Yasmin Koda, que disse: YouTube, TikTok, Twitch, não porque é meio paia, mas seria legal gravar e postar no TikTok como muitos fazem. Só que aí entra aquilo que o Thiago citou mais cedo. Quando você quer um conteúdo um pouco mais destrinchado e especificado, não tem jeito, gente. Vídeos de mais de 3 minutos com certeza. E aí você corta o TikTok. Só que quem consegue tempo para separar as melhores partes em 3 minutos e colocar no TikTok, assim você consegue. Só que é essa história. TikTok só vai te entregar um pouquinho, vai te entregar algo superficial. Dificilmente vai ser tão detalhado quanto nos vídeos maiores. Mas aí é você que vai decidir o quão você consegue acompanhar e o quão você tá afim de acompanhar. Tiago, seus comentários. Não, desculpa, não era o Thiago. É o Tio. Era o Tio, por favor, desculpa. Tá tudo tranquilo, vamos todo mundo comentar, é isso aí. Poxa, assim, eu acredito que o lance das redes sociais, né, para essas coisas, para acompanhar, é bem complicado, né, dizer assim que, Twitch, se você não gosta, perfeito. Aí, sabe, não gosta, não tem porquê, né? Mas eu gosto muito de, não só do Twitch, sabe, mas da questão da live, né? De aproximar a pessoa do conteúdo, de você ver o jogo acontecendo. Hoje é uma forma de você receber informações, né? De você formar opinião, né? Tem que ter opinião crítica com relação a essas coisas, que também vai influenciar o lance de consumir canais confiáveis, né? O que é o confiável para você, né? Então, é uma coisa muito importante para a gente emitir nossa própria opinião, ter opinião, assim como a do Thiago, eu compartilho a opinião dele, né? Mas, assim, é complicado se você disser, assim, que consome tudo, né? Vai ser bem difícil.
bem difícil. Eu vou ficar com o comentário do Malk ali embaixo, que eu não vou falar para não dar spoiler, para quem vai ouvir. Tiago, tu pode complementar, já que eu te chamei, mas mesmo que fosse a vez do Tio. É muito do perfil. Por exemplo, para ela talvez seja melhor pelo TikTok. Aí tem canais de corte, né? Daquelas lives mais populares, tipo a de Selbit. Aí vai ter os cortezinhos, que é um chamariz, né? Mas não tem como ser um conteúdo denso ali. O TikTok, ele é realmente... falando nisso, isso me lembrou que tem o... eu não vou lembrar o nome dele, mas é uma pessoa que ele fala de Mundo das Trevas. Ele sempre fala da lore do Mundo das Trevas. Ele é uma pessoa retinta, que tem um cabelo com dread assim, maneiro, parece do de Wakanda. Ele chama de professor. Eu não vou lembrar o nome dele. Ele faz parte do Melanina. É personagem. Incrível. Eu adoro assistir aquilo. Então tá aí, olha. Os vídeos dele passam de 3 minutos e eu adoro. Assim, vou fazer alguma coisa. Infelizmente, o TikTok não tem a função de deixar a tela desligada, né, enquanto para sair o áudio, você tem que assistir. Mas eu adoro assistir o conteúdo dele sobre Mundo das Trevas. Ele é bom mesmo, bom demais. Muito, muito bom. A dedicação dele é impressionante, inclusive. Eu fico pensando... como ele faz esse conteúdo, porque todo dia tem vídeo dele e ele fala de coisas assim, de todas as gerações de Mundo das Trevas, da 2ª edição, da 4ª, da 5ª. Eu fico, meu Deus, eu já não lembro nem o que eu acabei de ler aqui nessa 5ª edição. E lembra de tudo. Mas, Thiago, aproveita e comenta aqui sobre o do Lucas Malk, que ele tá indicando o Giro da Semana RPG. O Giro da Semana, com certeza. Só que, Thiago, é suspeito. O cara faz o giro junto comigo. Tu não acha isso suspeito, não? Eu acho suspeito. Mas, apesar de suspeito, ele não está incoerente. Ele está correto, sim. O Giro da Semana RPG já é um conteúdo que você pode assistir para se informar um pouco mais. O Malk também é um pouco suspeito. Mas eu tô aqui para dar esse voto de Minerva. Com certeza. O Giro da Semana é tranquilo. Vai tranquilo no Giro da Semana. Show. Então vamos ao próximo agora, do Ricardo Malen, do D30 RPG, lá de Brasília, Distrito Federal. Ele comentou o seguinte: eu tenho já minha lista de canais confiáveis que foi muito montado ao longo dos anos. Porém, ela é sempre atualizada com indicações de colegas e amigos. São muitos blogs, perfis do Instagram e canais do YouTube e Twitch, hoje fazendo parte do meu bookmark. Aí eu me viro, cara... A gente já mudou, como vocês viram no começo desse podcast, já mudamos muito dos meios que a gente consegue acessar conteúdo. Só que você conseguir se adequar às novas realidades dá um trabalho do cão. Aí se você for um adulto cansado, vai ser difícil se atualizar. Aí eu me viro para ti, Tio. Como é que você consegue, você como um adulto cansado, se adequar às novas realidades tecnológicas conforme elas vão se transformando? Assim, como uma pessoa que é ansiosa pra caramba, né? Eu procuro me blindar com relação às coisas que eu vou assistindo, para não consumir demais com certo desleixo, né? Para não ser desleixado na hora de consumir o conteúdo que eu gosto, né? Eu gosto de degustar o negócio mesmo. Tipo, se eu vou parar para ver alguma coisa, eu paro para poder entender, para saber o que as pessoas estão falando, o que aquelas pessoas têm intenção de passar para quem está assistindo. Então, eu tenho a minha rotina semanal de ver as coisas, né? Eu assisto na quinta-feira, eu sempre estou assistindo um conteúdo de Pathfinder RPG, né, que é Pathfinder 2ª edição, da editora New Order. Eu assisto com o Noper, que é uma mesa que já tem tempo, tá? Tá bem longe, tá no final, e espero que ainda termine esse ano, não sei se vai, mas é muito legal. E aí as outras coisas eu passo a consumir, né, no período do final de semana, né? Eu estava aqui mesmo organizando os livros, né, antes de entrar na conversa. Então, pela manhã, limpando os livros, lendo as coisas que me passaram. E o conteúdo mais recente, né, que a tecnologia nos proporciona,
A gente forma uns grupos de Telegram, a gente vai passando informação um para o outro, passando links, e é assim que eu vou vivendo no meio da RPG, né? Tipo, trocando fazendo intercâmbio de informações com os amigos. É isso que eu tenho feito muito. Só assim para conseguir me manter um pouco mais firme nas coisas que eu vou consumindo. Muito bom. Vamos ao próximo comentário agora, que é do Gustavo Claude, que é do coletivo Potocando aqui de Belém. Ele disse o seguinte: eu gostaria que houvessem canais de WhatsApp sobre RPG, como existem de notícias, por exemplo. É uma forma prática de acessar conteúdos. Claude, eu nem te conto, amigo, o pessoal da Secular Games tem um canal só para isso no WhatsApp. O Júlio Matos é quem administra esse canal. Depois eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo ou das plataformas de podcast para quem ficar interessado nesse canal poder acessar e acompanhar. O Júlio Matos é incansável na divulgação de material lá. Thiago, seus comentários, o que você acha disso? Isso daí vai depender dos grupos, né? E depender da comodidade. Eu vejo que tem muito grupo de WhatsApp para promoções, né? Porque o empenho vale a pena, digamos assim, porque quem compartilha os links, ele tem ali um link comissionado, então para ele vale a pena. A gente precisa entender, às vezes, que fazer esse tipo de compilação, de pesquisa, exige tempo. E a pessoa, né, ela precisa trabalhar com isso, precisa dedicar um tempo ali do seu dia para fazer isso. E aí, né, não é todo mundo que tem essa disposição. Mas o que eu me lembrei, olha, outro tipo de conteúdo, já fica aí a dica, pessoal, é Substack. É muito bom também, às vezes, quando você acha, né, aquela figura que você confia, vale a pena. Eu costumo ler o Pug, né, o Mestre Pug. Eu acho o conteúdo dele muito bom no Substack. E também acho que é Vinícius Parisi. Eu conheci ele pelo TikTok. Ele é um cara, assim, muito gente fina, assim. Eu acho muito bacana, assim, a forma como ele desenvolve essa história dele, a forma como ele dá dicas. O conteúdo dele, principalmente, é sobre dicas, né, de jogo. Então, para mestre, para jogadores, para sistemas. E eu gosto também do conteúdo dele no Substack. Então, aí, às vezes, se você quer uma coisa sob demanda, você assina ali o Substack das pessoas que você gosta, e aí chega ali no seu e-mail, né, via newsletter. Então, é uma alternativa. E assim, a gente precisa entender também que, às vezes, a ferramenta que você gosta não vai ter o que você precisa, aí você vai ter que achar outra. Aceitar isso também. Só aceito. E falando assim, tipo, mandar um salve pro Pug e pro Vini, são pessoas muito legais mesmo. Saudades, Pug. Vini, a gente ainda se encontra por aqui pela cidade de São Paulo, quando a gente vai lá na Omniverse, né, pra jogar um RPGzinho. E, nossa, tem outro canal, né, que eu queria falar sobre o WhatsApp também, que além da secular do Júlio, o canal do Jonathan Sodré, jogando RPG. Ele tá sempre colocando coisas por lá, postando jogos que ele tem jogado, lido. Ele lê muita coisa legal. É um cara que gosta de jogos mais narrativos e é um cara bem consciente, sabe? Tipo, eu gosto do posicionamento crítico que ele tem com relação aos jogos e consumir, né? Porque, por assim dizer, tem pessoas que às vezes falam de um jogo de uma maneira meio rasa, né? E tal. E ele escuta essas mensagens e ele, eu vou consumir esse jogo aqui, vou consumir o jogo com vocês, né? Pelo canal, passando informações. E aí ele emite a opinião dele e isso é 100%. Gosto demais. Muitos jogos assim que já tinham chegado nele, né? Que a pessoa, não, um jogo é muito ruim e tal. Ele teve uma opinião da contraparte, né? Porque ele consumiu de verdade, né? Tipo, jogou, ele leu, ele procurou informação e começou a gostar. Fala assim, tem jogos e jogos, né? Públicos e públicos. A intenção de se entregar um jogo, né, é essa, né? De atender a um público em específico. Talvez, se você não gostou do jogo, talvez você não seja público-alvo. Tá tudo bem, né? É isso.
É verdade. Tio, aproveita e fica aí, porque esse último comentário do WhatsApp vai para você. É o do Lucas, que esteve conosco semana passada aqui no podcast. Ele disse o seguinte: como plataforma, utilizo apenas o YouTube, apesar de acompanhar alguns pelo Instagram. Sou muito seletivo com a escolha dos produtos de conteúdo. De modo geral, os quesitos que utilizo são: domínio de conteúdo proposto no canal, proposta clara do canal, análise, resenha, tutoriais de sistemas e jogos, unboxing mais review, live de sessões, podcast, etc. Carisma, frequência de publicação de conteúdo, vídeos com duração média a longa, vídeos que seguem uma sequência lógica de continuidade, playlistas e séries. Não me importa se o youtuber é famoso ou se seu canal possui muitos membros. Se não possuir as premissas acima, eu posso até ver um vídeo ou outro, mas não vou segui-lo. Agora, o que me impossibilita de acompanhar alguns canais são excesso de gracinha durante os vídeos, edição cheia de adição de memes, o que intensifica o item acima, vídeos aleatórios e genéricos, como os vídeos de top 10 isso, top 15 aquilo e os clickbait. Enfim, reconheço minha chatice seletiva, bacana que ele assume, mas quando passo a acompanhar um canal, sou fiel e me inteiro 100% das ações que ele faz. Tio, e o que tu acha dessa seriedade e peso que ele gosta de dar ao que ele consome? 100% criterioso, e se é isso que faz ele feliz, Lucas, siga nessa. Vai consumindo o tipo de conteúdo que você gosta, né? É ser fiel a si mesmo, né? Que vai te engrandecer, né, nessa questão da leitura e do consumo de conteúdo. Você não vai ser desvirtuado desse caminho que você segue. Lembra muito meu irmão. Meu irmão é chato mesmo, não é criterioso não, ele é só chato. Mas eu gostei da organização, né? Ó, cara, o cara andou com bullet points, pontos fortes e pontos fracos. Gostei. Eu tô mais para momentos, sabe? Momentos. Assim, quando tipo, eu vou escutar o Raga e entender das notícias, eu entendo que vai vir aquela coisa com mais análise, uma seriedade, um certo critério, um ponto de vista semelhante, né? De uma pessoa semelhante. Então, eu sei que vai ser desse jeito, que eu quero consumir aquilo, eu consumo aquilo ali, tranquilo. Mas existem pessoas que fazem uns conteúdos engraçadinhos que eu gosto. Por exemplo, a Diana Santana. Ela faz muita coisa, conteúdo sério, mas quando ela fala sobre RPG, ela gosta de usar um tom de humor, né, nas brincadeiras, um sarcasmo. Theo Santana, do Sem Fronteiras. Theo, ela faz um conteúdo que, quando ela está no Sem Fronteiras, ou narrando ou jogando, ela se entrega muito pela questão da narrativa, ela pesquisa, ela vai ler referências bibliográficas para construir personagens, escolher música, e tipo, são coisas que eu gosto também, mas eu não faço, mas eu fico admirado de ver as pessoas, né? Então, o meu lance de ver conteúdo assim é entender as nuances de cada conteúdo e consumir elas quando eu estou me sentindo naquele mood, né? Então, se eu estou me sentindo legal, eu quero ver uma coisa engraçada, eu vou assistir uma coisa engraçada. Eu sei quem faz coisa engraçada. É você conhecer o que você gosta e também conhecer o meio, né? Tipo, não se deixar apenas só roletando lá no YouTube, no Instagram, passando vídeo atrás de vídeo, porque assim você pode acabar se irritando mesmo. Muito bom. Então é isso, galera. Fechamos aqui todos os comentários das redes sociais e vamos nos encaminhando. Diga, Thiago, tem que comentar alguma coisa? Não. Ah, não. Eu tô levantando o dedo, mas só tava agitando o cabelo. O cabelo aqui. Então, cabelo caindo na testa é assim, né, amigo? Então, estamos encaminhando agora para o final do podcast, onde nós vamos fazer as considerações finais, que é aquele momento que as pessoas presentes aqui irão adicionar algum conteúdo que elas consideram importante ser feito. Ao mesmo tempo, elas vão dizer onde é que elas podem ser encontradas nas redes sociais e o que elas estão fazendo para a galera poder acompanhar. E ao final, dizer um até logo, porque eu quero vê-las novamente aqui participando de outro podcast. E quem começa é o querido tio Xangas. Fala, galera. Muito obrigado a quem escutou até aqui, né? Que
presenciou o bate-papo ao vivo e quem vai escutar depois ou assistir depois. Estou muito honrado de ter recebido esse convite do Raga, do Thiago, para participar dessa conversa que foi muito legal, porque trouxe muito da questão da nostalgia, né? É bom falar de RPG, eu gosto de falar de RPG. Apesar de estar trabalhando com RPG, não é a minha profissão primária, né? É uma coisa que hoje eu faço pelo amor, mais pelo amor, né? E trazer esse calor, né? Da nossa comunidade para as pessoas mais semelhantes, né? E por isso eu estou na organização do Melanina RPG, que é um coletivo de pessoas pretas e pardas, que a gente comentou lá no início, o Raga apresentou muito bem, e que hoje ele faz parte. Tiago, sinta-se à vontade para ser convidado ao Melanina RPG. Se o Raga puder falar com você depois sobre, a gente conversa, vai ser muito legal. Eu tenho feito muito na revista na Zine do Melanina, né? A Melanina RPG Zine. E escrito muitas coisas. Eu estou no Instagram, né? Sobre o @tiochangas. No Instagram, TikTok e Blue Sky, são os lugares onde eu mais apareço. Eu vou aparecer no Threads de vez em quando para poder curtir alguma coisa dos amigos ou ler algum conteúdo que está saindo por lá. Vocês também podem me ver muito nas lives por aí, que eu estou sempre no chat de RPG comentando alguma coisa. E é isso que eu faço. Um grande abraço para vocês, uma boa tarde. Espero poder voltar aqui em uma outra oportunidade e ter outras pessoas de que eu gosto também aqui falando, tá? Muito abraço. Show de bola. Thiago, é você que fecha as considerações finais. Bem, obrigado também pelo convite e pessoal que está ouvindo, né? Espero que vocês tenham aproveitado e pegado algumas dicas. Já atende lá o rapaz Lucas, que não gosta de lista, então não vai ter lista, Lucas. Você vai descobrir por conta própria. Eu sou um pouco mais de bastidores, né? Eu gosto ali de produzir as coisas para a galera que eu jogo. Não sou ativo nas redes sociais, mas quem quiser pode me seguir. Eu utilizo principalmente o X e o Twitter. Thiago Bibi é o meu nome. THFLAGELBIB. Se vocês quiserem me encontrar online, é só jogar esse nome para tudo que vocês vão me achar. Tanto no Instagram, no Blue Sky também. Eu estarei sempre veiculando esses lugares com esse nome. E é isso. Eu aceito sim esse, digamos, não é essa proposição de conhecer mais o Melanina RPG, eu acho legal. E tô sempre por aí, né? Meu negócio é criar história, é jogar, é me divertir e somar para a comunidade que eu participo. É isso aí. Muito bom. Então é isso, galera. Fechamos mais um podcast RPG com o Jambu, cujo tema foi onde você consumiria conteúdos relacionados a RPGs. Esperamos que tudo que nós comentamos e compartilhamos aqui tenha servido de alguma maneira para vocês. Se não serviu, paciência, esperamos numa próxima poder atender às suas expectativas. O importante é que nós tentamos. E se vocês quiserem contribuir, deixem comentários aqui. E antes que eu possa fechar, deixa eu comunicar qual é o tema da semana que vem. Já temos temas escolhidos, que é sempre feito em parceria com a galera da Dungeon Belém, que é o tema narração com improvisação. É técnica ou falta de planejamento? E as pessoas convidadas para participar desse podcast o Herman Duarte, que é da Associação Dungeon Belém, e a Carol Bernardino, do canal Top Hat Pub e do Ginga Editora. Então, estaremos aqui semana que vem para comentar mais esse tema no podcast RPG com Jambu. Agora, finalizando, como tradição, vou convidar o Tiwi e o Thiago para junto comigo dizer tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.